Olá, pessoal. Somos do curso de Educação Física da disciplina Treinamento de Força, ministrada pelo professor Samuel Aguiar. Os integrantes do grupo é Ramilo Alves, Vitória Correia e Victoria Lissa. Vamos estar utilizando este artigo como referência, que o objetivo desse estudo foi analisar o comportamento da pressão arterial sistólica e diastólica após uma sessão de treinamento de força realizado em homens que apresentam a pressão arterial normal, treinados. A expressão pressão arterial refere-se à pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias. Para a gente entender melhor, podemos fazer uma analogia. Como, por exemplo, vamos pegar uma mangueira vazia e murcha. Quando abrimos a água, a pressão dentro dela fica elevada e as suas paredes estendidas. Pelo fato de ter uma saída para a água que entrou, por mais que se abra a torneira, isso impede que a pressão no interior da mangueira fique muito alta, porque tem uma saída para a água sair. Mas no corpo humano, o sistema circulatório é fechado. Quando a pressão dentro dos vasos fica muito elevada, a reação do organismo é expandir os vasos sanguíneos para se adaptar ao volume sanguíneo circulante no nosso corpo. Vamos falar agora um pouco sobre o treino de força. O treinamento de força é todo treino que exige uma sobrecarga, seja com halteres, com anilhas, com barras, elásticos, algumas variáveis do treinamento, mas que você faça uma força para executar aquele movimento, aquele exercício. O treino de força provoca uma série de respostas fisiológicas, resultantes de adaptações que vão influenciar o seu sistema cardiovascular. Os efeitos fisiológicos do exercício podem ser classificados em agudos imediatos, agudos tardios e crônicos. Vou dar o exemplo aqui. Os efeitos agudos são respostas as que associado direto com a sessão de treinamento. Já os efeitos agudos imediatos são nos períodos pós-exercício, como, por exemplo, a elevação da frequência cardíaca, da ventilação pulmonar, da sudorese. Já os efeitos agudos tardios e crônicos acontecem ao longo das primeiras 24 a 48 horas, às vezes 72 horas, que seguem a uma sessão de exercícios e podem ser identificados no declínio dos níveis tensionais, especialmente da pressão arterial, especialmente também nos hipertensos. E nesse estudo iremos abordar um pouco sobre isso. O quanto o exercício físico, treino de força, pode causar um efeito hipotensivo no organismo. Ramilo aqui e saudade de vocês. Mentira. Eu vou falar um pouquinho sobre materiais e métodos. Nas amostras foram usados como referência 20 idosos com variações de 72 anos, com média de 2 a mais ou para menos, e em média a altura deles eram de 1,72 m, podendo haver uma variação em 6 centímetros para mais ou menos, e um peso médio de 76 quilos. O IMC deles é em 25 e a pressão arterial normal em 12/8, e nenhum deles tinha nenhum tipo de problema articular, problema de funcionalidade de articulação, nada disso.
todos eles já eram praticantes de treinamentos de força. Já para os testes e para as sessões de treinamentos, eles foram submetidos a testes de 10 RM, mas antes disso todos eles fizeram todas as medidas antropométricas e todos eles passaram por eletrocardiograma. Os testes foram feitos com um espaço entre 48 e 72 horas entre uma sessão e outra. Então isso deu para que um teste não atrapalhasse a outra parte do teste. Então teve esse espaçamento. E as coletas foram feitas em uma sessão de treino de força com 3 séries com 70% da carga de 10 RM. Antes disso, eles ficaram sentados por 1 hora e a cada 10 minutos eles passavam por medição da pressão arterial com um equipamento semiautomático de monitoramento ambulatorial. Também é importante frisar que eles ficaram em ambiente controlado, com temperatura de 23 graus, e sentados para que a pressão não sofresse nenhum tipo de alteração. E feita essa coleta dos dados, os resultados que foram obtidos após os exercícios foram bastante satisfatórios com relação à pressão arterial sistólica e diastólica. Os dois índices tiveram uma queda bastante significativa, principalmente do período de repouso para os primeiros 10 minutos. E após 60 minutos ela já tinha uma normalização, mas continuava mais baixo do que antes do período do exercício físico de força, treinamento no caso. Na discussão do presente estudo, eles realmente constataram uma resposta hipotensiva significativa, tanto da pressão arterial diastólica quanto da pressão arterial sistólica. E com base na literatura, levando em consideração que esse é um estudo de 2010, ainda não havia estudos com idosos, apenas homens e treinados. Então, se vê a importância desse estudo. E comparando com um estudo que eles citaram na discussão, um estudo utilizando 8 idosos destreinados, homens e mulheres, 4 de cada, e eles perceberam que usaram a mesma metodologia de treinamento alternado por segmento, e também realmente houve uma redução na pressão arterial sistólica e diastólica em repouso, o que sugere que um programa de treino menos intenso e por segmento alternado pode ocasionar um nível tensional da contração muscular, visto que os capilares da musculatura não utilizada, eles não se ocluem, e da musculatura utilizada, eles dilatam-se. E até o momento da publicação desse artigo, eles fizeram uma revisão na literatura e perceberam que os jovens, através de dados publicados, eles tinham uma menor duração da redução da pressão arterial sistólica e diastólica quando comparada aos idosos. E os adultos até 50 anos também tinham uma duração, só que nesse caso média. E já os idosos, eles podem ter uma duração de redução da pressão arterial sistólica e diastólica de até 60 minutos depois, após o treino. Eles citam também na discussão que os grupos que fizeram baixo volume, ou seja, uma série, eles tiveram a redução na pressão arterial no repouso de até 40 minutos. E na redução da pressão arterial diastólica no repouso, não houve uma redução significativa. E já no grupo de alto volume, que faziam 3 séries por segmento alternado, eles conseguiram constatar que houve uma redução da pressão arterial sistólica no repouso de até 60 minutos e a redução da pressão arterial diastólica de até 30 minutos, o que dariam dados muito, muito bons. Logo, o estudo ele conclui que realmente ocorre uma redução na pressão arterial sistólica e diastólica após uma sessão de treinamento de força realizado por idosos treinados. Logo, isso realmente comprova que o exercício físico ele tem uma capacidade potensora
pós-exercício em idosos treinados. Isso pode dar uma informação, pode acrescentar na prescrição de treinamento de força voltada para o controle da pressão arterial, tanto na população de idosos treinados quanto destreinados. Apenas cabe ao profissional individualizar o sistema de treinamento, o programa de treinamento, e tentar reduzir, a partir desses dados, a pressão arterial do indivíduo em questão.